Particularmente, eu não gosto muito de estar pregando no altar. Eu gosto muito de momentos que a gente senta à mesa e compartilha e conversa sobre Jesus, que é o do meu maior amor, que é Cristo. Mas não é muito bom a oportunidade de poder falar do Senhor Jesus, né? Agradecer a oportunidade pela Patrícia, que nos convidou, a pastora Zana, a pastora Marizana, pela confiança. Agradecer aqueles que estão nos acompanhando, né? Irmã Edna, Ana Flávia, irmã Elsa, minha mãe, meu pai, minha esposa maravilhosa, linda. Não fiquem, gente, com coração assim, todo mundo, Deus ama todo mundo, mas minha esposa é a mais linda aqui, né? Agradecer também a Viviana, né? Que veio com a gente, tá junto com a gente aí, podendo falar da palavra do Senhor. Amém? Gente, 8h15, prometo que até umas 10h30 a gente finaliza. Se eu ver vocês aí muito inquietos na cadeira, eu vou sentir que é porque vocês estão gostando muito da palavra, vai estar assim se segurando para não estar soltando glória a Deus, ficando de pé, pulando. Se eu ver alguns irmãos levantando e lá fora, aí que eu vou ter certeza mesmo que a palavra está uma bênção, que esse irmão vai estar se contendo, vai estar chamando todo mundo que está passando na rua para entrar também. Eu vou ficar à vontade, tá bom? Amém. Brincadeiras à parte, gente. Prometo ser bem rápido, objetivo, trazer mais só uma pequena reflexão para nós hoje. E aproveitando os que estão de pé, aqueles que não estão, gostaria que se colocassem em reverência à palavra e a gente abrir ali em Romanos. Vamos ler um versículo muito conhecido, alguns já sabem de cor. Versículo que a gente decora lá na escola bíblica dominical. Não sei se aqui alguns passaram. Romanos 12, a gente vai ler o versículo 1 e o 2. Como é maravilhoso ver que Deus ele vai preparando. Aleluia! As saudações, as palavras que foram trazidas aqui já foram encaminhando para o que a gente vai falar. E um complemento, né, de que o Espírito Santo, quando ele está no nosso meio, ele vai alinhando todas as coisas para se conformar à vontade dele. Então eu pedi nessa noite aqui ele tenha morado em nosso coração para que ele possa mesmo falar conosco essa noite. Amém? Amém. Romanos 12, 2 vai falar assim no versículo 1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já está em nosso meio, conduzindo os nossos corações, conduzindo, ó Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte essa noite. Pedimos que as portas do Senhor se abram sobre este lugar, ó Pai, sobre esse espaço geográfico, onde nós nos encontramos em reunião, onde nós nos encontramos em reunião engrandecendo ao Teu santo nome. Que o Senhor possa mesmo abrir os céus e derramar algo novo sobre os nossos corações, abrir o nosso entendimento para que a Tua palavra, ó Pai, possa gerar frutos em nós e para que nós possamos, ó Pai, nos parecermos mais com o Senhor, ó Pai. Que essa noite seja uma noite, ó Pai, de renovo, de sermos cheios do Senhor, de renovação, ó Pai, de transformação da Tua palavra em nossas vidas, Espírito Santo. Assim nos apresentamos, ó Pai, a Ti. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu gosto muito desse versículo, na verdade eu gosto muito do livro de Romanos. Romanos 8 para mim é um capítulo que eu leio sempre que eu estou em algum momento onde um pouco de desânimo, tristeza, algo nesse sentido me pega. Eu gosto muito de ler Romanos 8, para mim é um versículo que ele é muito completo mesmo para a vida de um cristão. E esse versículo, esse capítulo que nós lemos nesses versículos, vai falar sobre a transformação do nosso entendimento, e não nos amoldarmos aos padrões deste mundo.
E eu queria trazer esse texto só para uma exemplificação daquilo que nós vamos falar hoje. Que eu queria trazer um simbologismo do que seria a vida de um cristão, de alguns fundamentos. E é necessário que a gente, para entender isso, não se molde ao que o mundo nos apresenta. Porque nós, como cristãos, nós na igreja de hoje, somos facilmente moldados pelo que o mundo pensa, por as modinhas do mundo, por as coisas que vêm acontecendo lá fora, e às vezes as igrejas implementam dentro, e que às vezes não é aquilo que o Senhor quer. Apesar de tudo ser criado pelo nosso Senhor, muita coisa é usada para o mal. E nós, como servos do Senhor, precisamos discernir isso. Precisamos ter a mente capacitada pelo Senhor, pedir direcionamento do Senhor para que a gente tenha essa transformação na nossa vida. Hoje eu queria trazer um pouco do meu maior exemplo, que é Jesus, através dessa reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Não é uma pregação, é uma reflexão que eu queria trazer ao meu coração. Primeiramente, Deus falou comigo e ao coração dos irmãos essa noite. E o meu maior exemplo para isso que eu vou tratar hoje está em Jesus, que é para quem a gente deve sempre olhar o tempo todo. E hoje eu queria falar um pouquinho, se eu puder dar um título, gratidão pelos processos. Gratidão pelos processos. Hoje, no mundo que a gente vive, tudo é muito rápido. Desde que a internet veio, é tudo muito fácil, muito rápido. E se você, por exemplo, abrir um computador hoje, pesquisar lá no Google, pesquisar lá uma informação, e aquela página fica lá 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, você quebra o computador. Então, gente, isso aqui não está alguma coisa errada, a internet não presta, está errado, isso aqui não está carregando, porque a gente tem essa facilidade, a gente quer tudo muito rápido, esse conhecimento, todas as coisas, e muitas das vezes a gente faz com isso com a palavra do Senhor. Coisas que às vezes são um processo para entendimento, um processo de sentar, de leitura, de meditação, de entendimento, de revelação do Espírito Santo, e a gente quer assim. Ou senão é muito fácil a gente abrir lá no YouTube, numa mensagem no Google, e está lá a explicação, versículo por versículo de cada coisa. Mas muitas das vezes a gente não quer abrir a Bíblia, não quer sentar, não quer passar por um processo de aprendizado com o Espírito Santo para aquilo que é essencial para mim e para a sua vida. Às vezes Deus falou com o irmão de um jeito, mas Ele quer falar com você de outro. E às vezes a gente estamos fechados para esse processo porque a gente está vivendo de experiências do outro. Ou, como diz na palavra, a gente tem conhecido a Deus do ouvir falar, mas não conhecido de sentar à mesa com Ele e compartilhar o pão, compartilhar aquilo que Ele quer entregar para as nossas vidas. E eu queria trazer um pouco hoje da simbologia que é o pão, o vinho e o azeite. O pão, que vem do trigo, ele passa por um processo, o trigo ali, para ser feito pão, ele passa por um processo de ser moído. Então, o trigo ele é colhido, ele é moído, é feita a farinha, depois é feito todo o processo para que ele se torne o pão. E nós, às vezes, na igreja, queremos muito, naquele momento de Santa Ceia, a gente participa muito do pão, que é a representação do corpo de Cristo. E às vezes a gente se acostuma a isso de comer o pão. E às vezes o nosso culto, como diz em Romanos 12, vem para a igreja para se alimentar. A gente vem muito para a igreja para escutar aquele louvor maravilhoso que a gente gosta, porque se não cantar aquela música que eu gosto, o culto não foi abençoado. Vem para escutar aquela palavra que eu quero, porque se for uma palavra que me confronta, que confronta os meus pecados, não foi uma palavra abençoada. Eu venho para o culto para que o irmão ore por mim, porque se o irmão orar por todo mundo, mas não orar por mim, aquele irmão está em pecado, está errado. Por que ele orou por todo mundo e não orou por mim? Eu sou menos merecedor? O que é que ele tem contra mim?
Vou chamar ele ali para um pastor, para a gente sentar, que eu sei que alguma coisa no coração dele está errada, ele está com alguma coisa contra mim. E às vezes a gente faz um culto no local de nos alimentar. Mas uma pergunta para os irmãos. Vamos lá, ver se todo mundo vai saber me responder. O pão ele é feito para quê? Para se alimentar. Só que às vezes a gente quer só se alimentar do pão. A gente quer ser como o trigo que é colhido, está ali no celeiro, mas a gente não quer experimentar o pão todos os dias, mas a gente não quer passar pelo processo de se tornar o pão, que alimenta os outros ao nosso redor. Sabe, o trigo, quando ele é colhido e está ali no silo, ele não serve para nada. Ele está ali armazenado, sem servir para nada. A não ser que ele passe por um processo onde ele é usado para várias coisas, inclusive fazer o pão. E essa é a nossa vida, precisa ser a vida de quem anda com Cristo. Ter gratidão por esses processos, querer esses processos. Eu não quero mais ser o trigo, mas eu quero ser moído, passar por um processo até que eu possa me tornar um pão que alimenta os meus irmãos. Eu não venho para a igreja só para receber, eu não venho para a igreja só para poder ouvir a música que eu gosto, mas que eu venho para a igreja para poder ser alimento dos outros. Para ter uma palavra do céu sobre a vida daquele irmão que está passando por uma situação, para ter um abraço consolador para aquele irmão que está necessitando, ou para simplesmente ser um canal. A gente que trabalha com o público, né? Tem dia que às vezes a gente está no estresse, e aí chega aquelas pessoas, sabe, daquelas que chegam e quer contar a vida inteira, e aí às vezes ela nem vai comprar, ela só chega na loja e começa a contar a vida e passa de 1 hora, 2 horas, e se você deixar ela vai ficar o dia inteiro conversando. E às vezes as pessoas, os irmãos, quem está às vezes do seu lado, sentado na cadeira, precisa só de 5 minutinhos para sentar do seu lado, para conversar com você, para desabafar, para dizer como foi o dia, para dizer, irmão, ora por mim. E às vezes nem isso a gente tem. A gente está tão preocupado em chegar na igreja ou chegar em algum lugar e ser alimentado, que a gente não quer passar por um processo de nos tornarmos um alimento para os irmãos. E esse, quando eu falo de Jesus, ele foi o próprio alimento. Aleluia. Então eu me baseio nele. Se ele foi, por que nós não podemos ser? Então o pão ele vai falar sobre o sacrifício, sobre esse processo de nós sermos moídos, às vezes por completo, às vezes é doloroso, gente, passar por um processo, mas às vezes é aquilo que nós precisamos para nos tornar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, para sermos cheios daquilo que Ele quer derramar e sermos usados para aquilo que Ele tem nos entregado em nossas mãos. E às vezes não temos tido a sabedoria de sermos usados mesmo, de sermos instrumentos das mãos do Senhor. Amém? O segundo é o vinho. O vinho na Bíblia, sempre que ele é usado, ele retrata a alegria. Então sempre que o vinho está sendo usado na Bíblia, ele está retratando muito esse momento de alegria, a alegria do Senhor. Igual ali no casamento, onde foi o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho. Aquele era um momento de festejação, um momento alegre, um momento de um casamento. Estava todo mundo naquela festa, alegres, até que o vinho acabou. E Jesus vai lá e transforma a água em vinho para que a festa continue. A mãe Maria vem preocupada até ele com essa preocupação, e ele faz o milagre de transformar a água em vinho, e a festa continua, e a palavra fala que aquele foi o melhor vinho que foi deixado por último. Então imagina a alegria de todos, né? Amém. E o vinho ele vai falar sobre isso, sobre a renúncia do direito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, que foi pisado, humilhado, foi chicoteado, até derramar o seu próprio sangue em favor das nossas vidas, a gente entra numa reflexão, porque o vinho ele é feito como? Hoje existem até alguns processos um pouco mais modernos, mas antigamente era levada de as uvas para o lagar e era feito o quê?
pisadas. Eram pisadas até que o seu braço está apenas no sul. Até depois passar pelo processo de fermentação que se torna o vinho. Mas as uvas, elas precisavam ser pisadas. E quantas vezes nós queremos ser apenas um cacho bonitinho de uva, sabe? A gente quer nascer, quer se tornar, né, igual eu assim estou tornando depois que eu casei, acho que eu segui exemplo com meu pai, bem redondinho assim, sabe? A gente quer ficar com uma uvinha bem redondinho, bem bonitinho, brilhando, sabe? Mas aí a gente quer parar nesse processo da uva, porque Deus me livre, eu tenho direitos. Imagina alguém pisar em mim. Imagina o posto ali no lagar e alguém pisar no meu carro, você não conhece, irmão. Se alguém pisar no meu carro, aí eu desço do altar. Misericórdia, né? Então, às vezes a gente quer ser essa uva bem bonitinha, quer estar ali no cacho bem bonitinho, que a gente também quer chamar aquele irmão redondinho para vir junto com a gente, bonitinho. Se for aquele que está meio estragadinho, a gente deixa fora, mas vem cá, irmão, vamos fazer um cachinho bonitinho aqui, porque a gente é uva. Mas Deus, ele chama a gente para ser vinho. Ele chama a gente para ser vinho. Porque quando a gente renuncia os nossos direitos, então a gente começa a perceber que vale mais ser usado, ser passado por um processo e ser usado para Cristo, em ser alegria na vida dos outros, mais do que a minha própria alegria, mais do que eu estar o tempo todo satisfeito nas minhas próprias vontades, mas eu ser a alegria que o Senhor quer. Eu tenho a força do Senhor que me renova todos os dias e ser a alegria na vida dos meus irmãos. Sabe? Às vezes a gente quer tanto ser, sabe? Acho que o mundo, eles nos ensina isso, né? A correr, a conquistar tudo na força do nosso braço. E a gente esquece muito de confiar no Senhor. A gente acha que se a gente prostrar o joelho todo dia, não que eu esteja falando que você não devorar, mas que isso é o suficiente para alcançar aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes nem é o que Deus quer nos entregar. Mas a gente insiste tanto porque é o que eu tenho, é o meu direito, é o que o irmão lá da esquina tem, eu preciso ter também. E aí eu esqueço de abrir mão um pouco das minhas próprias vontades, dos meus direitos, para ser usado por Cristo, para passar por um processo onde eu vou ser pisado, onde eu vou ser transformado na alegria do Senhor. Aleluia. E eu sou muito grato. Muitas das vezes eu vi alguns processos na minha vida que Deus me pôde ensinar e eu pude identificar. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes de olhar para algum momento da sua vida e pensar, nossa, como mudei, como fui transformado nesse aspecto, como Deus agiu em meu favor e hoje eu vejo que eu sou uma pessoa totalmente diferente. E, gente, isso é maravilhoso. Sabe, é maravilhoso quando a gente passa por esses processos. Eu acho que a nossa carne, nossa luta contra isso, luta contra esses processos diariamente, porque, cara, eu ser confrontado é muito difícil, eu ser moído é muito difícil, eu ser pisado é muito difícil. E às vezes eu corro desse processo com todas as minhas forças, mas Deus ele quer nos transformar. Às vezes ele quer pegar de um ponto onde estamos e falar, não, quero te levar a um outro nível. Agora não é só você que chega e se alimenta, mas você chega ao alimento onde as outras pessoas te procuram, onde outras pessoas são transformadas, onde outras pessoas são cheias, porque você tem a vida de Deus na sua vida. Onde outras pessoas podem compartilhar da alegria com você, da força que vem através da alegria do Senhor, porque você está completo nele. Porque você não está buscando mais a sua própria justiça, os seus direitos, mas você tem confiado que Cristo é a sua justiça. Que Cristo tem te transformado e te usado para ser segundo os padrões dele, e não os nossos, e não deste mundo. E por terceiro, a Bíblia retrata sobre o azeite. E o azeite na Bíblia representa a unção de Deus. E a unção de Deus, ela vem sobre nós através da
pressão. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da fabricação do azeite ali, quando colhidas as azeitonas, elas são trituradas e passam ali por um processo de pressão, onde elas são colocadas todas juntas ali com pressão, onde elas vão soltando o líquido que se transforma no azeite. Então a pressão nas nossas vidas não quer dizer que Deus se fugiu de você, não quer dizer que Deus esqueceu de onde você está, não quer dizer que Deus já não te enxerga mais, mas quer dizer que Ele tem te transformado. Que Ele tem te feito passar por um processo, às vezes de alguma situação na sua vida, para que você seja alcançado para uma transformação de caráter, uma transformação de vida, ou para que outros ao seu redor sejam transformados. E o azeite do Senhor vem nas nossas vidas quando a gente começa a entender isso. Sabe, porque quando eu paro de buscar minhas próprias necessidades e começo a buscar ser alimento para os outros, quando eu paro de buscar minha própria justiça e começo a ser usado por Cristo na justiça dele, conforme Ele quer, e começo a ser completo nele, então eu começo a ter a presença do Senhor na minha vida. Eu começo a me parecer mais com Cristo todos os dias. E então eu posso ter a presença do Senhor. E é onde a unção vem para que eu tenha autoridade para exercer aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. Seja para falar a glória dele, seja para ministrar o coração, seja para um simples abraço. Mas um abraço que tenha a presença do Espírito Santo, porque é um amor verdadeiro que você exala quando você abraça o seu irmão. Porque é um consolo verdadeiro, porque agora você já não está buscando mais a alegria de abraçar o irmão, mas você está buscando a alegria do seu irmão, ser tocado pelo Espírito. Então, que nós possamos nos agradar desses processos. Que nossa vida esteja pautada nisso, porque a vida de um verdadeiro cristão, como eu costumo dizer, eu usei isso essa semana com um irmão, eu estava falando com ele, e eu até falei isso, meu irmão, se a sua vida está linda demais, está perfeita demais, não está tendo nenhum perrenguezinho aí, ninguém está se levantando contra, está tudo perfeito, toma cuidado. Dá uma analisada, para um pouquinho, reavalia, porque se o diabo não está furioso para te derrubar, meu irmão, ele está feliz com você. Porque a palavra fala que ele está sempre ao redor. Então se ele não está te sondando aí, procurando alguma coisa para te derrubar, está errado. Para, analisa, veja o que está acontecendo, queira ser confrontado, queira ser essa mudança, queira ter essa mudança na sua vida. Então hoje eu queria trazer essa representação para nós, para que às vezes a gente, sabe, busca muito do Senhor algumas coisas, a gente dobra o joelho, e a gente fala, e a gente clama, e a gente grita, e a gente chora, e às vezes a gente pede tanto a Deus uma coisa, e às vezes Deus está nos colocando num processo, só que às vezes a gente está correndo. E Deus vem e coloca a gente ali para ser moído, e a gente está correndo no moedor, não, eu não quero ser moído. Às vezes alguma situação acontece, não, eu não quero ser pisado, eu não posso ser pisado. E às vezes Deus está te falando, meu filho, confia. Passa por esse processo, porque no final você vai se transformar de um trigo no pão. Aleluia. Passa por esse processo, porque às vezes você vai renunciar um pouco do seu direito, daquilo que você acha certo, das suas próprias convicções, para que eu te transforme no vinho que é a alegria. Aleluia. Para que eu te coloque em momentos, em situações onde você vai ser pressionado, mas você vai ser transformado para ter unção, para ter aquilo que eu vou entregar na sua vida, para transformar as pessoas, transformar uma geração, transformar o ambiente que você está, transformar a sua casa. Às vezes você tem que dobrar os joelhos e pedir e clamar para que eu salve a sua família, mas você não quer passar pelo processo para que eu possa te usar verdadeiramente lá dentro. Às vezes você reclama do seu ambiente de trabalho, mas você não quer passar. Deus me livre, se alguém pisar em você lá dentro, você não quer passar por esse processo para que eu te transforme na alegria do ambiente, para que eu te dividas naquele lugar. Então, a beleza de tudo isso, gente, está no processo. Eu escutei uma vez uma pregação que falou que maravilhoso, onde um pastor falava que maravilhoso
é o momento do encontro com Deus. Mas mais maravilhoso ainda é essa jornada, onde nós estamos vivendo, andando com Cristo dia após dia, podendo conhecer um pouco mais dele, podendo nos parecer um pouquinho mais com ele cada dia. Ainda maior é essa alegria de andar com Cristo do que simplesmente encontrar com ele lá no céu. E hoje eu e você temos esse livre acesso. Ele morreu na cruz, o véu foi rasgado para que nós tivéssemos esse acesso. Então por que não vamos aproveitar? Por que eu não vou buscar a presença dele todos os dias? Por que eu não vou passar pelos processos que ele me faz passar com alegria, com gratidão no meu coração, para que eu seja realmente transformado e para que eu esteja mais próximo dele sempre? Então que essa seja a alegria do nosso coração, até que sejamos verdadeiramente transformados, para que exerçamos o que Cristo deseja. Que essa seja a alegria do nosso coração. Que assim como essas representações, que nós possamos não só participar, como o momento da ceia fala, de compartilhar o corpo de Cristo, o sangue dele, mas que nós também sejamos o pão que alimenta os nossos irmãos, sejamos o vinho da alegria, da força que vem do Senhor, e possamos ter o azeite derramado sobre as nossas vidas, para sermos usados mesmo pelo Senhor, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, lá fora na rua, para aquele que está drogado, para aquele que está às vezes no alcoolismo. Que a gente tenha sempre algo do Senhor, mas para a gente ter algo do Senhor nas nossas vidas, para a gente ser um cristão que carrega a presença do Senhor, nós precisamos passar pelos processos, até que um dia nós teremos vestes alvas, vamos estar com Ele lá no céu, aí seremos santos, aí estaremos diante dele só cantando santo, santo, santo. Mas até lá chegar, que nós possamos nos alegrar desses processos. Amém. Nos alegrar por passar por isso que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente tem mania de culpar o diabo por tudo. E às vezes nem é o diabo. Às vezes é Deus nos moldando, é Deus nos transformando, é Deus criando caráter em nossas vidas, é Deus nos fazendo nos parecer um pouquinho mais com Ele todo dia. E essa é a oração para Cristo. Senhor, que eu me pareça com o Senhor todos os dias. Que eu me pareça. Que amanhã eu pareça um pouquinho mais. Essa fome e essa sede pela Tua presença nunca se acabe, mas que eu queira ao Senhor todos os dias da minha vida. Que nada me separe do Teu amor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Como eu disse, eu queria trazer uma breve reflexão. Nós estamos nessa campanha Levante-se e eu queria trazer essa reflexão aos nossos corações para que a gente realmente se levante, que a gente se posicione no reino de Deus e diga: Senhor, eis aqui a minha vida, me envia, mas antes de me enviar, que o Senhor me faça passar por todos esses processos e que eu tenha gratidão no meu coração por cada processo que o Senhor me fizer passar, para que eu seja transformado, para que eu me pareça com o Senhor, para que eu tenha a vida e a unção do Senhor sobre mim. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos ao Senhor, primeiramente agradecendo a Deus pelo entendimento da Tua palavra, agradecendo a Deus porque reconhecemos que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai amado, que essa semente seja plantada em nós, que a semente da gratidão, ó Deus, possa fazer parte do nosso dia a dia, que nós, ó Pai, ao invés, ó Pai, de amaldiçoar as situações da vida, que nós possamos glorificar o Teu santo nome, ter gratidão em nossos corações por tudo